Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós vamos ver mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus que ele fez através de parábolas, mas logo após a vinheta. Nesse ensinamento de Jesus, nessa parábola, era justamente Jesus mostrando a necessidade do homem se arrepender, assim como prestar atenção, porque haverá um juízo. Vamos ao tema de hoje, é a parábola da figueira estéril. Nosso texto base está em Lucas, no capítulo 13, verso 6 a verso 9, é justamente onde está a parábola da figueira estéril. E nesse estudo, nós vemos o ensinamento de Jesus através dessa história, mas é uma história comparativa, que é justamente uma parábola. Ele estava comparando com algo que era bem conhecido por aqueles que o estavam ouvindo, e ele trazia verdades e ensinamentos sobre o reino dos céus ou sobre o reino de Deus. E Jesus ele estava falando sobre uma figueira. A figueira era algo muito comum em Israel. E o objetivo desta parábola é despertar o povo ao arrependimento, é alertar o povo sobre o juízo. Está registrado somente no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, a parábola da figueira estéril. Vamos ver Lucas capítulo 13, verso 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E Jesus ele ensinou, para nós termos uma ideia, cerca de 40 parábolas. Só no capítulo 13 de Mateus ele ensinou 7 parábolas. Marcos capítulo 4, verso 30 nos mostra um pouco sobre Jesus ensinando parábolas. Vamos ver? Marcos capítulo 4, verso 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Lembra que é algo que as pessoas iam entender, que se tornasse até fácil. Mas tinha vezes que Jesus falava parábolas que ele precisava explicar para os discípulos, que nem os discípulos entendiam. A gente entende que o ensinamento de Jesus é perfeito. E nós vemos também que enquanto Jesus ensinava por parábolas, estava se cumprindo o Salmo 78 da autoria de Asaf. Salmo 78, 2. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. A gente vê Jesus usando justamente a parábola. E a figueira, ela era uma árvore que simbolizava Israel. Lucas 21 e 29 fala assim: ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Observem a figueira. Por isso que a figueira ela é um símbolo de Israel. Nós precisamos estar observando. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar vigiando. Vinhedo, como diz a parábola, ou uma videira, era o lugar aonde se plantava uva. Era um lugar que tinha um solo muito fértil, mas muitos consideravam que o fato de plantar um pé de figo ou um pé de figueira era algo que até chamava a atenção das pessoas, mas era uma terra, um solo muito fértil. Então era muito importante, no caso, quando se plantava esse pé de figo, sinal que teria figos muito bons. Isaías 5, verso 1 diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. A vinha era num terreno fértil, era num lugar que iria produzir frutos bons. E a figueira, ela foi justamente plantada para que desse frutos e frutos bons. Isaías 5 e 2 fala assim: e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar,
e esperava que desse uvas boas. A descrição de Isaías referente a esse terreno, referente a uma videira. E a gente vê que chegou o tempo que aquele pé de figo, aquela figueira cresceu, estava no tempo dela produzir. Na verdade, até já tinha passado do tempo, né? E o dono daquele terreno, ele foi buscar os frutos, porque já era o tempo certo, era o tempo propício. O próprio dono da figueira que foi buscar os frutos. Chegando lá, não tinha. Ele fez isso durante 3 anos. Ele foi 3 anos no período que era para ter fruto e chegou na figueira, não tinha fruto. É interessante a gente entender que aquela figueira já deveria estar com 6 anos e ela não produzia frutos. O dono da videira, o que ele fez? Ele chamou o vinhateiro, ele chamou o responsável, o agricultor, e ele falou àquele vinhateiro sobre aquela figueira, porque a figueira estava sendo uma árvore inútil. A figueira, ela suga muitos nutrientes e ela acaba sendo uma árvore até que dava despesa. Ela estava sendo considerada inútil. Lucas capítulo 13, verso 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocuparia ainda a terra inutilmente? Aí a gente vê que palavra pesada, palavra dura, mas era simplesmente isso. Era uma árvore que deveria estar produzindo e não produzia. E era comum, quando não produzia, essa árvore ser cortada. Vamos ver Mateus 7,19. Diz assim, ó: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então nós vemos que era um procedimento comum. Jesus estava falando daquilo que eles conheciam. Era dever da figueira dar fruto, e fruto bom, e ela não estava correspondendo àquilo que ela foi plantada. A resposta do vinhateiro foi muito linda. O vinhateiro, ele fala assim: vamos investir mais, vamos cuidar mais, vamos dar mais atenção. Ele pediu até mais um tempo para o Senhor, para que a figueira, depois de mais adubo, depois de mais esterco, pudesse produzir. Lucas 13, 8 e 9. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Olha só que tremendo, olha o cuidado desse vinhateiro com essa figueira. E ele fala assim: eu vou escavar ela, eu vou investir lá na raiz, eu vou talvez limpar, eu vou estercar, vou colocar o que é necessário para que ela produza. E olha que interessante, aquele viticultor, ele estava mostrando e demonstrando interesse naquela árvore. Ele não falou: não, vamos cortar logo, não. Ele falou assim: vamos dar uma nova oportunidade, vamos ajudar esta figueira, vamos ver se ela deixa de ser inútil, deixa de ser estéril. O viticultor, muitos consideram ele como se fosse o Espírito Santo, pelo fato dele estar intercedendo por esta figueira. Muitos consideram como o Espírito Santo que intercede por nós. Paulo fala em Romanos 8:26, do mesmo modo, o Espírito, ele nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Olha que tremendo, o Espírito Santo que mora em nós. A Bíblia fala que ele geme diante de Deus com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. Então muitos falam que esse viticultor poderia ser o próprio Espírito Santo. Já outros acham que é o próprio Jesus que também intercede por nós diante de Deus. Hebreus 7:25. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus, pois vive
sempre para interceder por nós. Ele é vivo, ele é poderoso e ele intercede por nós diante de Deus. A figueira, ela pode realmente ser considerada Israel, porque é um símbolo, é uma árvore símbolo de Israel. Israel é propriedade exclusiva do Senhor e deveria produzir em obediência, produzir em exemplo para a glória de Deus. Vamos ver Êxodo 19:5, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Olha que tremendo essa parte. Ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então nós vemos que a figueira poderia ser considerada Israel, tanto que nós temos que estar atentos a Israel. Deuteronômio 26:18 fala: e hoje Yahvé declara que conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer a todos os seus mandamentos. E nós vemos na história de Israel que Israel se afastou de Deus, que Israel, ele não quis continuar nesse cuidado de Deus com eles. E a figueira, ela também pode estar sendo representada por nós. Muitos teólogos, eles defendem que nós também podemos ser considerados como uma figueira, porque nós também somos propriedades exclusivas de Deus. E olha, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento para a glória do nosso Deus. 1 Pedro 2:9, Pedro fala assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós vemos quantos estão vivendo para si mesmo, quantos, ao invés de cumprir o propósito de Deus na vida da pessoa, eles simplesmente vivem para si e eles não proclamam as grandezas de Deus, ele não fala da luz de Cristo. Tito, em 2,14, também nos ensina: ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então nós precisamos estar atentos, porque nós podemos ser considerados a figueira e a gente vê que nós somos plantação do Senhor. Isaías 61:3, a parte B, fala: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. E quantos não estão vivendo isso? E quantos, ao invés de estar falando do amor de Cristo, mas vivendo o amor de Cristo, estão vivendo unicamente para si? O fruto da figueira, você sabia que ele é medicinal? A própria Bíblia nos fala sobre isso. Certa vez, o rei Ezequias adoeceu e olha, era doença para a morte. Mas Deus, ele manda Isaías dar essa notícia para Ezequias. Ezequias fala com o Senhor, Ezequias ora e Deus muda a sentença. E Deus ainda, ele fala para Isaías voltar e falar que mudou a sentença. E sabe o que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias fazer? Vamos ver? Isaías 38:22. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Ainda hoje, o fruto da figueira, o figo, ele também é medicinal. Tem várias utilidades, mas se você quiser conferir, é bem interessante. Então, nós vamos ver que assim como o fruto traz saúde para as pessoas, é curativo, né? Nós também somos usados por Deus para estarmos levando as pessoas à palavra, à cura do pecado, trazendo a salvação para as pessoas, que é somente através de Jesus Cristo. João 15:7-8 fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras, as palavras do Senhor, permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto
fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. É o próprio Jesus falando. Precisamos permanecer nele, precisamos ter a palavra dele dentro de nós para frutificarmos, e frutificarmos, como a palavra fala, abundantemente, porque nós conhecemos que a Bíblia diz a árvore pelo fruto, e a gente vê Mateus 5,16, que Jesus fala: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós não podemos, porque nós aceitamos a Jesus, nós não podemos viver como ermitão. Nós temos que glorificar ao Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e ver fruto, e ver em nós a luz de Cristo. A nossa luz, que é a luz de Cristo, tem que resplandecer diante dos homens. Nesta parábola, nós vemos que o Senhor, ele foi muito paciente. Ele procurou durante 3 anos fruto lá na figueira e não achou. No Salmo 86, verso 15, fala assim: entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Olha só, rico em paciência, amor leal e justiça. Nós vemos Davi mostrando para nós que o nosso Deus, ele é rico em paciência. Já no Salmo 103, verso 8, o Senhor é misericordioso e clemente, é lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Esse é o nosso Deus, e a gente vê que nós temos que produzir frutos. O fruto, antes dele aparecer, sabe o que aparece? As folhas. As folhas podem estar sendo simbolizado com a aparência, mas o que é que o dono da figueira foi procurar na figueira? Frutos. E ele achou? Não. No Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que a folhagem, ela pode ser a aparência, mas o fruto é o que glorifica a Deus. A parábola ela também nos mostra que nós precisamos dar fruto, pois o nosso Deus é misericordioso, mas ele também é um justo juiz. E olha, ele deixa bem claro na parábola: haverá o dia do julgamento. Isaías 55, verso 6 e verso 7 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe-o ir para o seu caminho, o homem maligno nos seus pensamentos, e se converta ao Senhor. É uma parábola que fala sobre arrependimento. O arrependimento, ele nos mostra a conversão. E se converta ao Senhor. Ande, mude, transforme. Ou seja, faça aquilo que agrada a Deus, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. O Senhor é aquele que procura em nós frutos para que o nome dele seja glorificado. É por isso que fala assim, naquele dia, vai falar: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O Senhor fala: não te conheço, porque o que o Senhor quer em nós é que nós façamos as coisas, mas é para que o nome dele seja glorificado. Não que o nosso nome apareça, tanto que a Bíblia fala: importa que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que é o nome do Senhor que seja exaltado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Chamados para Frutificar, o link Enraizados e também a playlist de estudo de parábolas que nós já temos aqui no nosso canal. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.